Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar, te esclarecer pontos que estavam obscuros da sua palavra. Possa derramar sobre você mais luz proveniente do seu trono, capacitando você para andar em harmonia com a verdade, marchando com pés firmes em direção ao céu. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos compartilhando os nossos pedidos de oração, assim como também os nossos testemunhos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E convidamos você também, caso você tenha os teus pedidos de oração e gostaria que a igreja intercedesse por você, que você entrasse em contato. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser um prazer para nós podermos estar orando pela tua situação também. Elevamos um clamor a Deus todas as quintas-feiras, portanto, você tem até lá para enviar o teu pedido. Vamos abrir as Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. No versículo 7, o Senhor diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sabe que por vezes eu falo com alguns irmãos e eu vejo que eles não fazem isso por mal, né? Às vezes falo: pastor, semana que vem eu trago o dízimo, trago a oferta e tal. E até eu costumo dizer para os irmãos, eu falo: irmãos, não se preocupem, até porque vocês não estão trazendo nada para mim. Eu mesmo não vivo da obra, né? E também sou ofertante e dizimista, como vocês. Eu tenho total interesse de que essa obra prospere, mas não no sentido de dinheiro para construirmos templos faraônicos, e sim para que o Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. E eu creio que nisto estamos todos nós unidos no mesmo propósito. Amém? Então é Deus quem fala: olha, eu pedi os dízimos e ofertas, Ele pediu. E se Ele pediu, que bom que eu e todos que aqui se encontram sejamos fiéis. Porque sendo fiéis, a bênção que está associada será derramada sobre nós. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério são usados para os projetos evangelísticos. Eu tenho aqui em minhas mãos tanto uma coletânea de estudo bíblico, como também um folheto. Este é só um dos títulos que nós possuímos, nós temos vários, ok? Aquele que tem interesse de fazer o seu trabalho evangelístico, solicite. Envie um e-mail para nós, contato@advertenciafinal.com.br. Enviaremos o material sem custo para todo sincero que quiser fazer o trabalho. Só vai pagar o correio, porque o ministério é pequeno, não temos condições de pagar também o envio, ok? E também os recursos estão sendo usados para a construção da igreja sede, que a propósito retomou esta semana. Já estive lá ontem, já estão acontecendo as perfurações iniciais, para que então nós possamos concretar a fundação. Peço aos irmãos orações por este projeto e também aqueles cujo coração Deus mover, que façam aquilo que Deus lhes disser. Amém? Vamos nos colocar em pé.
e vamos estar louvando a Deus. E eu quero, semana que vem, se Deus quiser, poder trazer fotos da construção para vocês acompanharem. Lembrando, nós estamos pedindo nota fiscal de tudo que gastamos na obra, temos a contabilização e também temos o registro na prefeitura, que é a SEI da obra, ou seja, tudo está sendo feito conforme a exigência das leis dos homens. Você que é dizimista e que é ofertante, quer ser o nosso ombudsman, quer ver como estão as coisas, solicite. Nós teremos prazer de poder demonstrar a você a transparência desta obra. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus. Começar da segunda estrofe, porque já começou. Quer? Isso pode ser. Vamos cantar com o coração agradecido. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto encontrei meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa de oração, para adorarmos ao Senhor e também para recebermos a luz e o vigor que provém de Ti. Abençoe, Senhor, estas contribuições para que, somadas ao Teu infinito poder, possam levar esta mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Concede a todos nós que estamos na administração desta obra temor de Ti, para que sempre possa o recurso ser administrado com sabedoria, transparência e honestidade. Sabendo que, em primeiro lugar, daremos contas a Ti, além de aos ofertantes e dizimistas também. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos ensinar agora, nesta segunda hora. Venha falar com cada um de nós, iluminar as nossas mentes, dar-nos condições de compreender
as coisas da tua palavra que estão ocultas à maioria das pessoas, que por qualquer razão hoje não fazem do buscar a ti o primeiro objetivo das suas vidas. Mas que conosco assim não seja. Que sejamos o povo que recebe sempre em primeira mão a luz que vem do teu trono, a verdade destinada ao teu povo nos últimos dias. E que nos alegremos com ela, a ponto de não nos importarmos com as circunstâncias ao nosso redor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu adiantei aos da igreja sede que o tema de hoje seria novo para todos, razão pela qual aqueles que tivessem condições e desejassem, tomassem nota. Falo mesmo para você que nos assiste. O tema de hoje vai discorrer, ou seja, vamos falar sobre as seguintes palavras: Emanuel, e também maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. O título da mensagem é Cristo é Deus? Pergunta. Referências de Isaías 7 a 11. Talvez vocês digam, mas não é Isaías 9, versículo 6, onde fala isso aqui? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E não é em Isaías 7 e 8, né? Que trata do termo Emanuel. Por que é então que foi colocado Isaías 7 a 11? Por uma razão simples, meus irmãos. A Bíblia não é uma espécie de quebra-cabeças montado por uma enorme quantidade de pecinhas independentes entre si, como se eu pudesse pegar cada versículo, separá-lo por completo do todo, separá-lo do livro, separá-lo do contexto e aí interpretar só aquele versinho para dali extrair o que eu quero. Esta não é a forma certa de se estudar alguma coisa. Quando você vai estudar para uma prova, para um concurso, para um vestibular, etc., é assim que você faz? Se fizer assim, vai passar? Não vai. Ora, então por que razão adota-se o mesmo método para estudar a Bíblia? Tem alguém nos enganando, correto? Ora, irmãos, se eu quero compreender bem uma coisa, eu tenho que buscar não só a frase que alguém tirou ali do meio e me mostrou assim, ó. Isso aí parece aquelas passeatas, né, que a gente vê lá no centro. Então, nós somos lá. Sou contra o fim da Previdência. O que está em causa é o fim da Previdência? É, meus irmãos? Não. É isso que está sendo discutido lá em cima? Lá no Congresso? Não.
Então por que é que aparece essa frase? Sou contra o fim da Previdência. Ela tem um propósito. O propósito é unir as pessoas debaixo daquela bandeira. Por quê? Porque essa frase toca o coração de muita gente, certo? Não, imagina, eu sou contra o fim da Previdência, como que eu não vou ser? Mas o que ele não ouviu é que, na verdade, por meio dessa frase, ele está sendo alistado para um exército que não está defendendo isso. Está defendendo outra coisa. Aí existe a discussão lá, eu não vou entrar no mérito aqui, certo? Mas a questão é, pega-se uma frase, e nesse caso até distorceu-se um pouco, né? E aí coloca-se aqui, e aí convence-se uma quantidade de pessoas. Isso aí acontece até fora do âmbito religioso, quanto mais dentro da Escritura Sagrada. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, mas é interessante como, com tanta frequência, determinados versículos são completamente tirados do seu contexto, como se eles nunca tivessem pertencido ao livro de Isaías. E são apresentados completamente isolados, como se fossem, olha, a verdade absoluta. A Bíblia é verdade? Claro que é. Agora, a má interpretação da Bíblia transmite a verdade? Não. Tem gente que trabalha com isso, eu vou falar. Existe uma coisa chamada interpretação de dados. Certa vez eu vi uma notícia assim falando, saiba como mentir com as estatísticas. Já viram isso? Saiba como mentir com as estatísticas. Então é assim, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. E aí eu quero que todo mundo comece a andar a 40 km por hora. Então o que eu faço? Puxa, eu tenho que convencer a população. Vou ter uma ideia aqui. Vou trabalhar com números, todo mundo gosta de números. Bom, numa cidade de 12 milhões de habitantes, quantos acidentes de trânsito deve ter? Não deve ser pouco, certo? Facilmente eu devo encontrar ali 50, 100 acidentes, correto? Mas quanto tempo tem que contar para ver esses tantos acidentes? Em um mês dá 1000 acidentes. Então ótimo. Olha, vou estampar a minha notícia. Então a notícia é a seguinte: em São Paulo, 1000 pessoas a cada mês são atropeladas devido à alta velocidade. Razão pela qual temos que reduzir a velocidade nas rodovias. Quem que vai vir debaixo da minha bandeira? Será que serão poucas pessoas? Ou serão muitas pessoas? Muitas, por quê? Porque 1000 soa bastante. Agora eu vou falar a mesma coisa de outra forma, que é a forma verdadeira, e correta e honesta. 12 milhões. 1000 para 12 milhões são quantos por cento? Vamos lá, 12 milhões, 10% daria 1 milhão e 200, certo? 1% daria 120 mil. 0,1%, 12 mil. 0,01%, 1.200. Já é mais do que os 1000 que eu achei. Então, a verdade seria assim: 0,090 e alguma coisa por cento de pessoas sofrem acidente a cada mês por alta velocidade no trânsito. Ia convencer alguém? Não. Quem quer se alistar atrás da minha bandeira? Aí quem trabalha com política, que tal? Usar esse mote de campanha, né? Interessante, irmãos. Só que no meio religioso, faz-se a mesma coisa. Pega-se um texto sozinho, põe-se na frente do povo, e aí fala, olha a verdade aqui, a verdade. A Bíblia traz a verdade. Só que um texto fora do seu contexto, ele pode estar sendo mal usado. Ele pode estar sendo distorcido no seu sentido original. E é aí que nós queremos chegar. Acho que deu para todo mundo entender a ideia da coisa, né? Irmãos, vamos lá para os textos. Primeiro, Isaías, capítulo 7. Eu não vou direto nos textos que eles tiram do contexto, porque isso aí todo mundo já ouviu. Ou boa parte das pessoas já ouviram. Nós vamos direto fazer o trabalho que deve sempre ser feito. Você vai analisando o contexto, vem desde antes, puxando, para que daí você possa entender. É o justo, correto? É assim que se deve estudar. Isaías 7.
Versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias. Para quê? Isso aqui é o início de um relato, vocês concordam? Sucedeu, pois, nos dias de Acás, etc, etc. Tá, como é que eu sei que aqui está iniciando? Ora, porque se eu ler o verso anterior, diz assim, ó, verso 13. Capítulo 6, versículo 13. Mas, se ainda a 10ª parte ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho, como a azinheira, que depois de se esfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Esses dois versos que eu li, tem conexão entre eles? Não tem. Quer dizer, encerrou um assunto lá no verso 13, começou outro no verso 1. Opa, então aqui eu achei o início da história, certo? É justo eu começar a interpretar essa nova história a partir desse verso, certo? Então, isso é uma forma de estudo correta. Vamos avançar. Então, a história é que havia um rei chamado Acás, certo? Ele estava lá em Judá e houve uma coalizão, uma coligação contra ele. A coligação foi formada entre o rei de Israel, o reino do norte, que se chamava Peca, e o rei da Síria, que se chamava Rezim. Versículo 2. E deram aviso à casa de Davi. Foram lá para a casa era descendente de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o seu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Só para que não fique sem entender, até aqui houve uma narrativa, né? Ele falou: não tenha, o profeta disse para o rei, não tenha medo dessa coalizão aí, porque ela não vai prosperar. A propósito, quando ele diz, né, a cabeça da Síria será Damasco, ora, Damasco era a capital da Síria. O que ele quis dizer com isso? Eles não vão conquistar território nenhum teu, vão continuar com o território que é deles, certo? Então, eles não vão vencer nessa proposta de guerra contra você. E ali, no versículo 9, aliás, ainda no 8, né? E o cabeça de Damasco, Rezim. Então, Rezim queria empreender a guerra para estender o seu território. Só que o profeta adiantou dizendo, ele não vai conseguir. Ele vai continuar mandando só onde ele já manda hoje. Certo? Versículo 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não ficareis firmes. Verso 9 repete a mesma ideia, só que associada a Israel. Assim como o rei Ciro não estenderia o seu território para dentro de Judá, tampouco o rei de Israel conseguiria. Ambos ficariam com a extensão de território que já possuíam. E uma ressalva é que dentro de 65 anos, segundo o profeta disse, o reino de Israel seria
derrubado. Foi a Assíria quem conquistou Israel, o reino do norte, e o levou o povo em cativeiro. Versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, claro, falando por meio do profeta, né? Verso 11. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele, o profeta, disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome? Emanuel. Ah, que interessante, né? Então o profeta está falando com Acaz. Acaz, pode pedir um sinal. Um sinal do quê? Deus prometeu livramento, não foi? Deus prometeu livramento. Olha, a Síria mais Israel, o reino do norte, estão vindo contra você. Você não vai ser derrotado. Quer um sinal disso? Não quero. Mesmo assim eu vou dar. Qual é o sinal? A virgem conceberá, não é assim? E dará luz a um filho. E será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Quem era essa virgem que na época de Acaz daria luz a um filho cujo nome seria Deus conosco? Capítulo 8, versículo 1. Olha o que Isaías diz. E fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Qual letra? Capítulo 8 de Isaías, é o próximo capítulo, versículo 3. 3. Falei 1, perdão. Versículo 3. E fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher-Salal-Hasbaz, rápido despojo, presa segura. Verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ora, o profeta tinha dito que tanto Damasco, que era a capital da Síria, né, quanto Samaria, que era a capital de Israel, não iam prosperar na sua proposta de conquistar Judá. Não foi isso? E daí ele falou assim, pede um sinal. Não vou pedir, pois Deus vai dar mesmo assim. Qual é o sinal? A virgem conceberá e dará luz a um filho. E aqui agora nasce o filho. E quando nasce o filho, aí Deus reafirma a promessa feita a Acaz, porque ele diz, olha, antes que o filho saiba falar, antes que ele saiba dizer meu pai ou minha mãe, aquilo que eu disse lá para o rei Acaz vai se cumprir. Até aqui todo mundo entendeu? Está claro? Pelo contexto aqui, alguma dúvida? Quem tem dúvida, não se acanhe, tá bom? Então, irmãos, qual filho nasceu naquela época? O filho de Isaías. Filho de Isaías. E qual nome Deus disse que o filho de Isaías teria? Não, esse é o que ele deu. Não, meus irmãos, voltem lá no capítulo 7. Emanuel. Capítulo 7, verso 14, olha lá. O Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome? Emanuel. E aqui no verso 14, Isaías está falando que Deus ia dar um sinal para Acaz. Agora todo mundo fala, não, isso aqui fala só de Jesus. Ah, é? Quando Jesus nasceu, Acaz estava vivo? Acaz já tinha morrido fazia quantos séculos? Hein, irmãos? 8 séculos. Né? 7 séculos aproximadamente. Então, irmãos, vamos escrever aqui, olha só. Então, Emanuel significa Deus
conosco. Mas esse nome foi dado ao filho de Isaías. Então, olha só como é que às vezes as coisas são distorcidas diante dos nossos olhos. As pessoas pegam esse verso de Isaías 7,14, tiram ele desse contexto aí, apresentam só o verso e falam, tá vendo? O verso está falando de Jesus e então Jesus é Deus. Ora, mas o verso em primeiro lugar, 700 anos antes, estava dizendo que esse era o nome do filho de Isaías. Pergunto, o filho de Isaías era Deus? Não. Então como é que o filho de Isaías ganhou esse nome? Significa que esse nome não quer dizer que a pessoa seja Deus. Correto? Porque se eu for dizer que Deus, Emanuel, quer dizer que quem tiver esse nome é Deus, então o filho de Isaías era Deus. Está provado aí. Raciocínio errado. Qual é o certo? A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Está vendo como é que, às vezes, né, por descuido, a gente é levado? Por descuido. Vamos para a verdade das coisas. Deus deu uma promessa para Acás. Deus ia protegê-lo dos seus inimigos, certo? Então a promessa era, Acás, eu vou estar com você. Eu, Deus, estarei te protegendo. Por isso ia nascer um filho que teria esse nome. Deus conosco. Significa que Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Pai, Deus estaria ali protegendo eles. Correto? Não, mas com relação à virgem, isso que eu não entendi. E a esposa do profeta, ele se casou, correto? Ela era virgem. Então, depois disso, eles tiveram um filho. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Futuro naquela época. Irmãos, aí que está a questão da tradição. Quantos anos faz que a gente ouve esse verso e fala, não, isso aqui tem a ver com a Virgem Maria, certo? Porque ela não conheceu o varão e teve filho. Agora, nós nos esquecemos de olhar para o básico. Isso aqui, irmãos, ninguém fez nada demais. Só está parecendo estranho porque a gente nunca viu. Certo? Mas ninguém fez nada demais aqui. Nós só lemos o texto. Não tem, né? Ninguém forçou nada. É só ler. Está aqui. Emanuel. Deus pediu para colocar esse nome para mostrar o seguinte, que ele, o Deus, o verdadeiro Deus, o Pai, estaria com o povo. Deus conosco. E por que este nome também foi aplicado a Jesus? Só pode ter sido aplicado com o mesmo propósito. Porque através de Jesus, Deus, o Pai, o verdadeiro Deus, estaria com o seu povo, como está até hoje. Jesus disse, quem vê a mim, vê a Deus? Foi isso que ele falou? Não, quem vê a mim, vê o Pai, o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro. Eu sou o filho dele. É isso que Jesus disse. Entendem? Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Nós precisamos estudar com atenção. Porque a falta de atenção leva ao desvio, ao engano. Quantas denominações estão interpretando mal esta parte da Escritura Sagrada? Eu nem vou tentar listar, porque com certeza vai faltar nomes aqui quando eu falar, correto? Vai faltar nomes. E vocês vejam que é uma coisa básica. Isso aqui não depende de fazer doutorado em teologia, PhD, nem nada. É leitura. Né? É leitura. Leitura e interpretação de 2 capítulos, de 2 textos só. E detalhe, os textos não trazem nem símbolos. É só história. Se trouxesse símbolo ainda estaria mais difícil. Né? Só está parecendo difícil, repito, porque sempre escutamos algo diferente sobre aquilo. Eu olho a camiseta do irmão e falo assim, olha a camiseta vermelha. Aí o outro chega e diz, camiseta vermelha. E o outro também, camiseta vermelha. Mas no fundo a camiseta é laranja.
Mas se durante 10 anos, todas as pessoas que eu conheço falarem que aquela camiseta é vermelha, é bastante provável que quando me perguntarem eu diga, a camiseta vermelha? Sim, eu já vi. Embora ela não seja vermelha. Tradição. A tradição. Então a tradição, meus irmãos, vai desviar muitas pessoas da verdade e do céu. Mas não a nós, com a graça de Deus. Amém? Vamos continuar. Então, Deus prometeu que ia proteger, ajudar e que ia castigar tanto a Síria, cuja capital era Damasco, quanto Israel do norte, cuja capital era Samaria. E aí, ele continua falando no capítulo 8, no versículo 5. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. Deus predisse que a Síria invadiria a terra de Israel. Continua, verso 8. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Quem que Deus está chamando de Emanuel aqui? Que ia ser invadido? Será que era Jesus? Judá, meus irmãos. Judá, onde nasceu o filho de Isaías. Porque no versículo 8 ele começa dizendo, olha, e passará a Judá, e inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Por que que nesse momento Deus chama o seu povo de Emanuel? Nome tem a ver com experiência e missão, correto? Neste caso, tinha a ver com a experiência. Deus era com o povo. Quem conhece a história sabe. O rei da Assíria entrou em Judá, chegou até as portas de Jerusalém, e foi quando o rei Ezequias, já era outro rei de Judá, confiou em Deus. Deus mandou naquela noite um anjo que matou 185 mil soldados assírios. E os assírios voltaram humilhados para casa. Por isso que, profeticamente, Deus chama Judá de Emanuel, Deus conosco. Era uma forma de Deus reafirmar o seu compromisso de proteger o seu povo. Entende? Deus conosco. A nossa igreja aqui pode ser chamada Emanuel? Sim, claro. Claro, se Deus é conosco, somos Emanuel. Entende? Porque esta é a nossa experiência. E deve ser. Porque se não for, irmão, se Deus não estiver conosco, o que é que nós podemos esperar nessa vida? Nada. Certo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia, nem mortandade que assole. Por quê? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Continuando. Então Deus predisse que Judá seria invadida, mas ele a protegeria. Confirmando a ideia. Versos 9 e 10. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Então Deus fala, ó, todos vocês que são inimigos aí, ó, se ajuntem, façam os planos que vocês quiserem, né? Venham com tudo, só para serem derrotados.
Amém? Porque Deus é conosco. Emanuel. E aí ele avança dizendo o seguinte. Capítulo 8 ainda. Não, capítulo 9, perdão. Versículo 1, falando de Judá ainda. Perdão, da terra de Israel, né? Falando da terra de Israel. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Só para vocês entenderem o que ele está falando, eu vou desenhar um mapinha aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Deixa eu apagar essa parte que a gente já viu. Aqui. Dê uma olhadinha aqui, por favor. Então, o reino de Israel, ele é alguma coisa assim meio comprida, tá? E fecha assim, bem na quina lá do Jordão. Estou desenhando muito aproximado, né? A terra de Judá, ela corresponde ao sul, tá? Quem ficou com Judá foi Benjamim. E o restante, as outras 10 tribos, são chamadas Israel, Reino do Norte. Que aqui eu vou colocar Israel. Opa. Falhou ali. Israel, Reino do Norte. Estavam todas as demais 10 tribos aqui. Vocês há pouco leram Efraim. Quando ele se refere a Efraim, se refere às 10 tribos do norte. Mas ele usa o nome Efraim porque a característica do povo a qual ele está se referindo naquele momento era mais proeminente na tribo de Efraim. E agora ele menciona outras 2 tribos. Tribo de Zebulon e Naftali, ambas do norte. Zebulon e Naftali estão aqui. Sendo assim, o que ele está dizendo refere-se a Israel, reino do norte. Ele, no capítulo anterior, um pouquinho antes, ele tinha dito que Israel, reino do norte, seria invadido pela Assíria e os seus moradores seriam levados cativos. Só que, em seguida, como Deus misericordioso que é, ele também dá uma promessa de restauração para esses de Israel, reino do norte. Por isso que no versículo 1, ele começa dizendo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos. Envilecer é tornar vil. A ideia é a seguinte: o Israel, reino do norte, se tornou adorador de ídolos, né? Então Deus permitiu isso. Por isso que Deus fala: eu envileci a eles, eu deixei, já que eles quiseram andar seguindo os ídolos, então que andassem. Andaram praticando a maldade. Continua: a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, enobreceu essa mesma terra, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Para a gente entender, Deus tinha dito que a Assíria ia invadir Israel e levar os cativos.
Deus está dizendo aqui que esta mesma Assíria ia ser castigada. Então, eles, como diz o verso 5, que vieram com armadura, que pelejavam, agora serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Estamos neste contexto. Antes de ler o verso 6, queria levá-los ao capítulo 10, versículo 1, onde ele daí com todas as letras fala aquilo que ele disse resumidamente no versículo 5. Isaías 10, versículo 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Aqui ele está descrevendo o que iria acontecer. A Assíria ia invadir Israel, certo? Porque Israel tinha se afastado do Senhor. Só que, mais à frente, no mesmo capítulo, ele diz assim, versículo 24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti se levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, etc. Verso 27. E acontecerá naquele dia que a tua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ele está se referindo ao momento em que a Assíria seria derrotada. E de fato aconteceu. A Assíria foi derrotada por Babilônia, do Nabucodonosor. Quem que se lembra? Né? Foi aí que começou o último período antes do povo de Israel poder voltar. O povo de Israel ficou cativo na Babilônia quantos anos, irmãos? 70. E depois de 70 anos eles voltaram. E aí olha o que fala do povo que voltaria para a sua terra. Capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Quem que é esse aqui? Jesus. Ah, Jesus? Não. Agora, eu estou pensando, hoje realmente vão ter um nozinho na cabeça aí, né, dos irmãos. Por quê? Irmãos, nós estamos lendo o contexto. Deus falou que Israel, reino do norte, seria invadido, certo? Vamos olhar para o mapa? Quem que ia invadir? A Síria. Vamos lá. Então a Síria ia invadir. Aí ia levá-los lá para longe. Depois, a Síria seria derrotada. Por quem? Babilônia. E aí os israelitas ainda passariam 70 anos lá, né? Então tem que ser 70 anos aqui, ó. Né? E aí eles iam voltar. E aí quando ele fala que eles iam voltar, ele fala, olha, vai brotar um rebento de Jessé, que ele vai julgar com justiça, vai repreender com equidade os mansos da terra. Versículo 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Ora, quem que era esse que viria na época que o povo de Israel voltasse para cá?
quando acabasse o cativeiro, e estaria ensinando as leis para o povo. Uma chance só. Um sacerdote, um escriba da lei de Deus, que era chamado Esdras, né? Esdras se aplicou para conhecer a lei do Senhor. E quando o povo de Israel voltou, ele voltou junto, e era ele quem ensinava a lei do Senhor. Mas o rebento de Jessé não era filho de Davi? Irmãos, olhem no verso 11 ainda, do capítulo 11. Porque a gente fala, não, mas isso aqui, será mesmo que está falando daquela época? Olha lá o verso 11. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, Sinar é Babilônia, e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Agora eu pergunto para aqueles que disseram que isso aqui só fala de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ajuntou alguém da terra da Assíria? Trouxe alguém de lá? Não. Trouxe alguém da terra de Sinar, de Babilônia? Não. Nem existiu. Babilônia nem existia mais, correto? Estão entendendo, irmãos? Então esse verso, em primeiro lugar, ou esse contexto aqui, está falando do que nós estamos estudando, correto? O povo ia voltar para a terra de Israel. Iam voltar a partir de onde? A partir das terras para onde eles foram levados. Os de Israel, reino do norte, foram levados para a Assíria. Depois houveram 2 deportações para a Babilônia. E dos que ficaram em Judá, aqueles que ficaram junto com Jeremias, alguns fugiram para o Egito. Deus está se referindo a todo esse povo, daquela época, séculos antes de Jesus vir. E aí ele fala, brotará um rebento do tronco de Jessé. Né? Aí veio alguém a ensinar a lei. Quem que viria ensinar a lei e julgar com equidade? Só houveram 2 líderes de Israel nessa época que poderiam ter feito isso, Esdras e Neemias. Talvez alguém que conhece mais a história podia dizer, não, mas foram 3 decretos para o povo voltar para a terra de Israel. E teve a época também de Zacarias e de Ageu. Será que não foi naquela época? Não. Esse mesmo verso aqui do 11 que a gente leu, nós encontramos em Zacarias 10, versículo 10. Abram lá. Zacarias 10, capítulo 10, digo, e versículo 10. Olha o que ele diz para Zacarias. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. A história foi a seguinte: o povo de Israel voltou em um pequeno número lá para Jerusalém. Isso foi na época do rei Ciro, da Pérsia. Aí eles construíram o templo, começaram a construir. Só que, mais tarde, eles interromperam os trabalhos. Houve um segundo decreto do rei Dario. Só que naquelas épocas, né, antes de haver o decreto, eles tinham muita oposição. Então eles começaram a reconstruir. E aí, por haver muita oposição, eles desistiram. E aí foi quando Deus levantou os profetas Zacarias e Ageu para animarem o povo, através dos seus 2 líderes,
Os dois líderes se chamavam Josué e Zorobabel. E aí esses líderes, com fé, trabalharam para que se terminasse o templo. E na época em que eles estavam terminando o templo, Deus prometeu que no futuro traria de volta o restante dos que estavam desterrados, dos que estavam dispersos na Assíria, no Egito, etc. Mesma palavra que nós encontramos em Isaías. Ou seja, na época de Zacarias, as profecias de Isaías ainda não estavam cumpridas. Aquilo que nós lemos em Isaías 11, Deus ia trazer de volta o povo da Assíria, de Babilônia, do Egito, não tinha se cumprido totalmente. E aí, depois de Zacarias e Ageu, aí sim, chegamos ao tempo de Esdras. Esdras veio para Jerusalém quando o terceiro rei persa deu um decreto para o povo voltar para Israel. Esse rei persa se chamou Artaxerxes. Houveram 3 decretos para que o povo de Israel voltasse a Jerusalém. O primeiro foi dado pelo rei Ciro. O segundo, pelo rei Dario. E o terceiro, pelo rei Artaxerxes. Tá? Vamos fazer aqui a linha do tempo de cima para baixo, A profecia de Isaías veio antes de tudo isso aqui. Então está aqui, profecia de Isaías. Está aqui. Então daqui a gente vai descendo, avançando no tempo. Aí veio o rei Ciro, começaram a reconstruir, desistiram. Por essa época aqui, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. Depois, na época de Artaxerxes, aí sim veio Esdras, e depois de Esdras ainda veio Neemias. Mas vamos ficar com Esdras aqui, tá? Aqui, a profecia de Isaías encontra o seu cumprimento. Na época de Esdras. Então, quem era aquele que ia ensinar a lei lá na frente para o povo? Só podia ser Esdras ou Neemias, certo? Não tem outro que vai aparecer nessa época para fazer esse trabalho. Aí sim eu escrevo Neemias aqui embaixo, tá? Agora a gente volta para Isaías capítulo 9, lá onde a gente tinha parado. Nós vamos ler de novo os versos 1 até 5. Vamos voltar para lá. A profecia aonde Deus dá esperança para Israel, reino do norte. Ele diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Vamos achar Zebulon e Naftali no mapa? Onde é que eles estão? Reino do norte, certo? Continua o verso. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas, fora da terra de Israel, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Verso 3. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor. Quem foi o opressor de Israel, reino do norte? Foi a Assíria. E Deus quebrou o cetro da Assíria por Babilônia.
É isso que ele está falando aqui em profecia. Versículo 5. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará isso. Então, meus irmãos, Deus fala do período em que eles iam voltar. E falando do período em que eles iam voltar, ele está se referindo a alguém cujo nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a pergunta é: quando o povo de Israel, o Reino do Norte, voltou para a terra de Israel, Jesus nasceu? Não. Foi assim? Mas como é que a gente aplica esse texto só para o nascimento de Jesus lá na frente? E como é que, aplicando só para o nascimento de Jesus, ainda há quem diga que esse verso está dizendo que Jesus é Deus? Esse verso, em primeiro lugar, está se referindo a alguém da época do retorno do povo para a terra de Israel, correto? Neste contexto, neste sentido, só pode estar se referindo ou a Esdras ou a Neemias. Ah, mas ele não se refere a Jesus? Claro que sim. Toda a Escritura se refere a Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. Tá certo? Mas aqui, em primeiro lugar, historicamente, estava se referindo a quem? Ou a Esdras ou a Neemias. Independente de quem seja, não vou aqui entrar no detalhe. Verdade é que eram seres humanos como nós. Correto? Então, dá para dizer que Esdras era Deus forte? Se o sentido desta palavra aqui fosse indicar que a pessoa que recebe este nome é Deus, então realmente nem Esdras, nem Neemias poderiam receber este nome. E nem nenhum de nós. Correto? Qual é a conclusão? Que este nome não poderia ter este sentido. Senão ele jamais poderia ser aplicado a um ser humano pecador. Certo? O que ele quer dizer então? Irmãos, o termo Deus forte vem no mesmo contexto de Emanuel, quando Deus assegurou a proteção ao seu povo. Ele assegura que ia manifestar o seu poder em favor do seu povo. Deus manifestaria a sua força em favor do seu povo. E Deus levantaria homens que guiariam aquele povo na obediência às suas leis, que por sua vez são maravilhosas. O bom conselho só vem da lei do Senhor. São elas que nos levam até a vida eterna, não é assim? Jesus falou: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. João 12, versículo 50. Eu sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é a vida eterna. Está aqui. E o príncipe da paz, como é que pode haver paz entre nós e Deus? Só quando houver obediência. Sem obediência não tem paz, tem inimizade. Ah, mas não foi Jesus quem fez a paz? Fez. Então por que nem todo mundo vai ser salvo? Né? Se a ideia é que isso aqui só se aplica a Jesus, se ele já fez a paz, então não tem por que alguém se perder, está todo mundo salvo. Será que é assim? Não. Se fosse assim, não precisava Paulo dizer lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5, final do capítulo, dizendo, olha, versos 30 e 31,
Nós agora, como embaixadores, rogamos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. Né? Ó, se Jesus já fez a paz, para que se reconciliar? Já está reconciliado? Opa, peraí. Cada expressão tem o seu lugar. Jesus foi o príncipe da paz, verdade. Fez por nós o que nós não poderíamos fazer, nem jamais poderemos. Jesus obteve o perdão dos nossos pecados. Neste sentido, ele fez a paz entre a humanidade e Deus. Mas existe algo que compete a nós, a escolha. Nós temos que escolher nos reconciliar com Deus. Isso Jesus não pode fazer por nós, nem Deus. Nós temos que escolher. E quando nós escolhemos a paz, então somos filhos da paz. Quando Jesus mandou os apóstolos pregarem nas casas, ele falou: ao chegarem numa casa, digam: a paz seja nesta casa. Que paz? Paz entre Deus e aquela casa. Paz entre Deus e aquelas pessoas. Aí disseram, Jesus ainda disse, né? Mas se não te receberem, a vossa paz volta para vós. Por quê? Vocês estão em paz com Deus, mas eles não. Eles continuam em inimizade contra Deus. Entendem? Então, irmãos, voltando, ou seja, em outras palavras, para ficar mais claro, eu aceitei a Jesus? Sim. Minha vida está em harmonia com a sua vontade? Sim. Então eu estou em paz com Deus. Aí eu entro para evangelizar a casa do Zezinho da Silva. E o Zezinho da Silva não recebe a palavra, me convida a me retirar. Ficou a paz de Deus com ele? Não. E tem alguma coisa a ver comigo? Eu que sou especial? Não. A paz veio de Deus, não veio de mim. Se ele aceitasse a Jesus como eu, se ele se colocasse em harmonia com a vontade de Deus como eu, então a paz de Deus também estaria na casa dele. Voltando para cá. Sendo assim, irmãos, nós entendemos que todos esses títulos aqui, ou nomes, melhor dizendo, né, ou adjetivos, todos eles são tão aplicáveis a Jesus, como também eram aplicáveis aos seres humanos pecadores que viveram naquela época e que cumpriram parcialmente esta profecia. Portanto, nenhum desses nomes tem o objetivo de ensinar que Jesus é Deus. Porque se tivessem, estariam ensinando que ou Esdras ou Neemias seriam Deus. Deu para entender? A pessoa fica até assim, né? Demora para cair a ficha, né? Mas, irmãos, é assim. A verdade é essa. A verdade às vezes nos surpreende. Isso eu concordo. Nem sempre ela é aquilo que nós esperávamos. Mas ela é a verdade. Irmãos, por que Jesus é chamado maravilhoso, conselheiro? Bom, maravilhoso porque ele foi, né? Curava o doente, né? Abençoava as pessoas, contava histórias para as crianças. Ele era maravilhoso. Conselheiro, por quê? Mesma coisa. Deus forte, por quê? Ora, varão cujo Deus era com ele, diz a Bíblia, né? Em Atos. Deus era com ele. Varão poderoso em obras e milagres, os quais ele fez porque Deus era com ele. Atos capítulo 10. Então a força de Deus estava com Jesus. E através de Jesus a força de Deus veio para nós. Pai da eternidade, mediante o seu sacrifício, a eternidade veio até nós. Mas é interessante porque cada vez que nós pregamos o Evangelho, nós podemos nos tornar pais da eternidade de alguém. Né? Você leva o Evangelho, a pessoa aceita e ela consegue a vida eterna. Então, Paulo disse para os crentes, né? Eu vos gerei pelo Evangelho, pela palavra. Né? Então, eu vos gerei. Cada vez que você prega, você pode estar sendo pai da eternidade de outras pessoas. Não no sentido mais elevado, como Jesus. Nós não morremos na cruz do Calvário. Mas Deus nos deu o privilégio de participar da obra. É uma bênção. Não é verdade?
e príncipe da paz. Cada vez que nós visitamos uma casa onde há pessoas que podem se salvar, a nossa paz nos acompanha e é oferecida àquelas pessoas. E nós podemos nos tornar mensageiros de paz, assim como Jesus, o mais elevado dentre todos nós, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso exemplo fez. E aqui confirma-se mais uma coisa. Se os títulos, ou nomes, ou adjetivos, enfim, atribuíveis a Cristo, também o são a seres humanos pecadores, confirma-se a verdade de que Cristo é o nosso exemplo. O que Ele fez, nós podemos e devemos fazer. Como Ele foi, nós devemos ser. As vitórias que Ele teve, é possível a nós também termos. Amém? Amém. Quem gostaria de dizer a Deus, Senhor, então sendo assim, eu quero. Sejamos como Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua verdade e pedimos que cada vez ela seja melhor esclarecida, de forma que possamos trilhar os teus caminhos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como Salvador, Mestre e também exemplo. Dá-nos força, ó Deus, como prometeste em Isaías 9:6, a ponto de podemos nós também recebermos este nome, Deus Forte, não porque sejamos qualquer coisa, mas porque a tua força se manifesta ajudando-nos em nossa fraqueza. Abençoa, Senhor, a toda esta igreja. Abençoa a todos que nos assistem aqui, em qualquer lugar da terra, que eles possam também firmarem-se e seguirem ao Senhor Jesus com fidelidade e verdade. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, quero estender o convite para que você continue nos acompanhando. Nossas transmissões ocorrem terças-feiras a partir de 8 da noite e também sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Também queria estender o convite para você que tem nos acompanhado e tem sido convencido por Deus de que esta é a igreja da verdade. Esta é a igreja que recebeu a luz do céu e tem o encargo de transmiti-la ao mundo. Vai ser uma alegria para nós podermos te ajudar a conhecer mais da palavra e dar o passo do batismo. Tome nota do nosso e-mail para fazer contato. contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.